Olá, amados de Deus, que alegria é sempre estar em contato com vocês outra vez, através do nosso programa. O objetivo que temos aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou com gente, que habitou entre nós e que, mediante a sua graça, Ele pode vir habitar em nós, sendo nós casa de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Você pode imaginar que temos custos e a gente precisa honrá-los. Contamos com as orações, nós temos muitas lutas e queremos que o Senhor possa fazer com que este programa chegue ao coração do maior número de pessoas. Então nós esperamos também que você divulgue o programa para os seus amigos, para pessoas que você gostaria que conhecesse o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre obstáculos à santidade, o número 2. Da outra vez, nós vimos no programa anterior que o primeiro obstáculo à vida de santidade é a separação do pecado. Enquanto o pecado não for tratado por nós como um impedimento à santidade, não haverá progresso em nossa vida de santificação. Enquanto o pecado estiver ali sendo cultivado de modo oculto, nós estaremos em grande perigo. O Senhor já tratou com o pecado na vida dos salvos, anulando a condenação. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é muito claro. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Portanto, não há mais condenação. A palavra de Deus é clara nesse sentido. Mas nós que já cremos, precisamos abandonar todo o pecado que faz parte de nossa vida. Eu tenho lutas diárias com pecados, muitos deles até pecados de estimação, pecados que a gente cultiva, não quer que ele seja tratado de modo radical. Os pecados de nossa história devem ser confessados e deixados fora de nosso caminho. Agora nós queremos ver a segunda coisa para uma vida de santidade. São os obstáculos à santidade. E essa segunda é a nossa dedicação a Deus. Entendemos que o crente que aspira
aspira por santidade tenha sido levado diante de Deus nesta integridade de coração. Nós precisamos considerar a nossa consagração a Deus e que Ele esteja pronto, mediante qualquer custo, a renunciar tudo que minimamente impede a comunhão de sua alma com Deus. É por aqui que essa dedicação tem que ser feita. Nesse estado de mente é essencial para a verdadeira consagração, deixar de lado o pecado e dedicar-se a Deus. É em vão requerer a plenitude do seu amor e do seu espírito, enquanto estiver abrigando desejos ilícitos ou iniquidade em seu coração, ou falta de total consagração. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, diz o Salmo 16, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Não haverá verdadeira dedicação a Deus enquanto estiver faltando sinceridade no coração. Aquilo que nós às vezes fazemos para fora, visivelmente, até aparentando que há uma dedicação, mas no coração isso não existe. E como Deus lê o nosso coração e não a nossa performance, aí não haverá esta vida de significado na santidade. Sem esta dedicação, o crente não estará preparado para considerar o tema da dedicação a Deus, da consagração a Deus. Na dedicação temos o ato de apresentar o sacrifício e o altar onde o sacrifício é oferecido. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste bem atenção que ele faz um clamor, rogo-vos. O que você está rogando, apóstolo? É que pelas misericórdias de Deus, vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, não um sacrifício morto. Nesta palavra, apresentar, traduzida como oferecer, em Romanos 6, 13 e 16, nós temos o pleno significado da dedicação. Assim como a palavra renúncia expressa a ideia central de separação do pecado, assim também, quando nós dizemos nos oferecer a Deus, é a soma e substância do tema que estamos agora considerando. Oferecer a Deus. A renúncia tem a ver com o pecado. Renunciar às práticas pecaminosas.
Agora, o oferecer é a dedicação da nossa vida diante de Deus. Isto é extremamente significativo. Deste modo, a palavra traduzida como apresentar foi usada para descrever o ato de um animal diante do altar em brasas, quando você colocava para a oferta ser de aroma suave, agradável a Deus. Nós temos que nos oferecer como alguém totalmente consagrado a Deus para vivermos para a glória de Deus. É desse modo que a vida cristã começa a ter aquele significado do bom perfume, da consagração agradável, da carne queimada, que tem um cheiro muito agradável, da gordura quando ela está em brasas. Esse é o sentido no Velho Testamento e um sentido para o Novo Testamento, quando nós nos dedicamos inteiramente a Deus. Esta palavra expressa o significado de completa resignação à vontade de Deus. Então, como eu estava falando, esta expressão, o significado de completa resignação à vontade de Deus, é uma resignação que não hesita e que não retrocede mediante o sofrimento e que tampouco é perpassada por aflições autoimpostas. É uma resignação com contentamento. A vontade própria é submetida à vontade de Deus e nós queremos viver para Deus, viver de fato rendido a Ele. Mas quais são as características desse sacrifício dedicado a Deus? Ele tem que ser um sacrifício vivo, não um sacrifício morto. É algo vivo que tem uma vida a oferecer. Apresentar um animal morto como oferta era uma abominação ao Senhor, segundo a lei levítica. Ele tinha que ser morto, mas ele tinha que ser oferecido vivo. Desse modo, agora, na consagração, a oferta que Deus requer não é uma alma morta em seus delitos e pecados. É algo vivo, mas uma alma renascida, regenerada. Uma alma que tem a vida de Cristo gerada pelo Espírito Santo e que se tornou coparticipante da vida de Deus através de Cristo. Este é um sacrifício vivo, um sacrifício de total entrega. Não mais viver para o mundo, para mim, para quem quer que seja, mas viver para Deus como uma dedicação plena de vida significativa. Isso nós temos que assumir plenamente. Eu tenho que entregar minha vida para Deus. Não só tirar o pecado, os pecados ocultos, tratar com eles, confessando, mas também essa consagração. Nós estamos nos dirigindo àqueles que encontram vida em Cristo
que creram nele para a justificação, aqueles que viram a sua suficiência e que querem uma vida plena para Deus. Relembramos que o animal apresentado em sacrifício não deveria ser apenas vivo. A lei requeria que ele não tivesse qualquer defeito. Pegar um animal no campo cego ou coxo, com qualquer defeito e oferecer a Deus era algo absolutamente impossível e uma maldição diante de um culto, de uma adoração, de um sacrifício. Se ele fosse defeituoso, se aquele animal fosse defeituoso, fosse doente, fosse débil, não podia ser apresentado ao Senhor. Ele não deveria e não poderia ser apresentado ao Senhor. Ele deveria estar vivo, saudável, completamente perfeito. E o que isso nos ensina? O que está por trás dessa requisição que o Senhor fez? Seguramente isso aponta para o que é essencial à verdadeira consagração. A vida não é tudo o que Deus requer. Todo crente é uma alma vivificada. Ele tem a vida em Cristo e ele precisa oferecer esta vida em Cristo para Cristo, essa vida consagrada. Todo crente é uma alma saudável, todos são saudáveis em si. A vida de Cristo está sendo manifestada plenamente nele. Essas são perguntas que a gente deve fazer para examinar o que está por trás desta consagração. Existe muito cristão enfermo, cujo vigor espiritual foi destituído como resultado da sua conformidade com o mundo. Há muitos cristãos que, em razão de hábitos e costumes deste mundo, têm uma alma enfermizada, uma alma adoecida. Então ele precisa de um tratamento do Senhor para poder ele consagrar totalmente a si mesmo. Eu não estou falando de doença física, mas das questões da alma, psicológica. Os crentes carentes daquela integridade de coração que renuncia ao pecado em todas as suas formas. Ele também precisa entregar-se completamente em todo o sentido para Deus. No momento em que descartamos aquelas coisas que ofendem o Espírito Santo, a nova vida manifestando todo o seu vigor começa a preencher a alma com saudável alegria e ela começa então a se manifestar numa consagração em busca da santidade. E então nos tornamos prontos para agradavelmente oferecer aquilo que o apóstolo Paulo chama de a obediência à exortação do apóstolo Paulo. O crente agora está pronto, apresentado a se oferecer a Deus. Em Cristo e por Cristo, ele está judicialmente completo diante de Deus. E ele pode servir ao Senhor
em santidade, não com um coração dividido, não com uma alma esquizofrenizada, mas inteiramente vivendo para a glória de Deus. O apóstolo está exortando o crente a fazer em sua vida aqui na terra o que Cristo está fazendo agora por ele no céu, oferecendo-se ao Pai em nosso favor e oferecendo orações em nosso benefício. Então nós que fomos salvos e que queremos a santidade de Deus, não só abdicamos desta vida do pecado, mas também nos oferecemos saudáveis, ou seja, sem defeitos, sem contaminações. Tem que ser um ato pessoal e voluntário, uma completa rendição de si mesmo a Deus em espírito, alma e corpo. Integralmente um oferecimento ao Senhor. Que o Senhor nos permita viver desta maneira para Deus. Uma vez que abandonamos o pecado e nos rendemos totalmente ao Senhor, agora nós podemos, pela graça plena, revelar a vida de Cristo que está em nós. Agora nós podemos consagrar inteiramente o nosso viver a Cristo. Que Deus nos permita ter esta consciência que nós não só fomos salvos da condenação do pecado por meio da obra de Cristo, mas nós estamos sendo salvos do poder do pecado através da vida de Cristo e da operação do Espírito Santo em nós, a fim de que a nossa vida seja oferecida a Deus como aroma suave, como algo bem agradável a Deus. Que o Senhor conceda a você e a mim esta realidade espiritual de uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. Espero vê-lo no próximo encontro e desejo aqui de coração para coração que você, a sua família, seus amados experimentem da suficiência de Jesus Cristo, que morreu numa cruz para que nós também experimentássemos pela fé a nossa morte com Ele. Assim como o pecado de Adão foi um pecado que atingiu a toda a humanidade, o sacrifício de Jesus Cristo atinge a todo aquele que crê. Então você pode agora experimentar a realidade espiritual da sua morte e ressurreição com Cristo. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.